Queria chamar agora a nossa professora. Uou! Ui! Para quem conhece minha filha, é sósia da Marina, tá? Vocês viram até o cabelo. Os óculos. Os óculos redondinhos. Igual. Pessoal, olha só. A maioria dos meninos ali, ó, Thales começou a dar aula comigo, aprendeu a dar aula comigo. O Lustosa aprendeu a dar aula comigo também. O João Paulo, estão comigo há muito tempo, 9, 10 anos, os meninos. E aprenderam do início. O Thales foi desde o primeiro dia, nunca tinha dado aula. Ele passou em 10 concursos. Um deles foi o primeiro lugar de analista de execução de mandado da Justiça Federal. Não podia falar na câmera, mas não faz nada. E ganha bem, ganha uns 14, 15 mil. Faz nada. A profissão dele é dar aula. E eu tenho muito orgulho de construir esses meninos. E a Janaína é uma dessas meninas também, que ela já dava aula, mas ela foi construída para o concurso comigo. Então, eu tenho muito carinho, muito cuidado com elas. A Fault, que não veio, que é uma ogra total e absoluta de direito constitucional. Se ela tivesse aqui, ela estava quebrando as coisas, ela quebra o palco, quebra tudo. Ela parece uma retardada, mó barato. Mas o mais bacana da língua portuguesa é que, efetivamente, vai fazer a diferença na vida de vocês, cara. O que vai fazer a diferença nessas provas, direito ajuda. E o que faz a diferença é a língua portuguesa. E, no caso de vocês, língua portuguesa e informática. Dá bastante atenção, pega bastante os toques dela, principalmente de redação, porque eu estudo com elas, tá? Pra você ter uma noção, eu tenho ela e tenho a Giancarla hoje, que estão do meu lado. Quando eu vou fazer prova, igual eu falei para vocês que eu vou fazer prova, elas dão aula para mim, que já estou calejado. Elas falam, Evandro, oração subordinada adjetiva, tem vírgula, não tem vírgula, olha para cá, vem para cá, transposição de voz, olha, isso aí não é interpretação, isso é gramática, cuidado com a redação, elementos de coesão e coerência, conectivos. Então, estão muito ligadinhos no que vai cair na tua prova. E aproveita, porque lembrando, o que vai fazer a diferença na sua prova, o que ninguém sabe, é a língua portuguesa, beleza? Então, é muito carinho, te entrego a Janaína. Como é que é o nome da sua filha? É a Marina. Essa aqui é a Marina Cover agora. Vou deixar seu Pikachu aqui, dá uma aula, você leva para você. Depois você me explica o porquê Muito obrigada. dessa porra desse Pikachu. Explica pra eles aí. Sabe que eu sou o Pikachu. Ah, você parece um Pikachu? Ah, você parece um Pikachu mesmo. Mesma coisa. Valeu, galera. Muito obrigada aí por essa oportunidade, ao pessoal do Diferencial também por estar aqui. E, claro, estou eu fazendo a vez das mulheres nesse concurso. Não é isso aí? Mas a vez das mulheres nesse concurso. É isso aí. Olha só, vou trabalhar aqui com vocês hoje 2 conteúdos. Sinceramente, se você tiver alguma dificuldade nesses conteúdos, o que é normal, você, lógico, tem que pensar, pô, língua portuguesa não é assim. Língua portuguesa você demora um pouquinho mais para conseguir a competência necessária para desenvolver uma boa prova. É normal isso. Ah, eu estou estudando há 2, 3 meses e eu não consegui ainda, não sei, tem coisa que eu não entendo. Cara, isso é normal. Pensa que você passa a sua vida praticamente inteira no colégio, sai do ensino médio e ainda assim você não sabe. Não é? Não é verdade isso? Quando você chega no concurso e vai fazer questão de língua portuguesa, é aí que você percebe que você não sabe língua portuguesa. Que maldita hora foi aquela que eu não prestei atenção na professora quando ela falava de subordinação. Que droga, eu queria saber do que na escola? Só da aula de educação física. Você queria que chegasse quarta-feira, que geralmente era na quarta-feira, a aula de educação física, e não queria saber nada de subordinação, de coordenação, de nada disso. Isso é normal. Então, você tem que ter o quê? Uma caminhada. E língua portuguesa e redação são pontos essenciais para a sua aprovação. Não preciso nem falar nada, né? Se você for mal em língua portuguesa e pior ainda em redação, sua vaga já era, meu filho. Não tem como. Ah, eu sou foda em penal, em administrativo. Legal, e em língua portuguesa? Ah, eu sou uma bosta. Então, fudeu, né? Desculpa, eu falo palavrão, para aqueles que não estão acostumados, tá? Não dá certo, né? Então, o que eu vou apresentar aqui para você? 2 conteúdos, língua portuguesa e redação, mas que estão atrelados aí ao que vai ter na sua prova. De que forma? Olha só. Primeiro, a gente tem que pensar na ideia de conjunção. Conjunção. Quando a gente pensa em conectivo, a gente pensa em preposição, a gente pensa em pronome, que trabalha também com esses elementos de coesão, mas a gente pensa em conjunção, principalmente pensando na banca CESP. Quando eu falo em conjunção, eu não quero que você decore, tá? Não é para decorar. A conjunção, a gente sabe quando é que elas aparecem com mais frequência e em que sentido. Por quê?
Porque com a conjunção a gente vai ter uma ideia de circunstância. É isso que eu tenho que pensar. A banca que vai ser a banca do concurso é uma banca muito safada, sem vergonha. Ela faz o quê? Ela troca a conjunção para testar a sua capacidade de conhecimento, não da conjunção, mas da circunstância que aquela conjunção apresenta. E aí, você tem que estar ligado no quê? Numa ideia principal, que é aquela de leitor eficiente. O que é isso? Cara, não adianta a decoreba. A decoreba te ajuda até o capítulo 2. Você tem que ser um leitor eficiente. Quando você pensa em conjunção, você tem que ler o conteúdo, ler a questão e entender o que a questão está passando. Entender o que é que ela está te pedindo. Se você tem dificuldade em interpretação, você tem dificuldade em tudo. Em todas as disciplinas. Não vem falar para mim, eu só não entendo interpretação em português. Mentiroso. Você não entende nas outras também. Por quê? Porque a interpretação você vai ter 70 questões na sua prova de língua portuguesa, por exemplo. Não, professora, você está enganada, a gente vai ter direito, vai ter penal, processo penal. Não, meu filho, está tudo em português. Se você não entender o que a banca está perguntando, você não sabe responder. Quer dizer o quê? Que você não é um leitor eficiente. Então, qual é a ideia central aqui? Lembre-se de que a conjunção ela vai trazer uma ideia de circunstância. E a ideia de circunstância está no todo do texto. Não está só na conjunção. A conjunção te dá uma dica, certamente. E eu vou mostrar aqui várias construções em que é possível verificar essa dica. Mas não só isso. Você precisa pensar o quê? Que tem muito mais coisas envolvidas e que você precisa ser competente, eficiente para entender os exercícios, para entender essas questões, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui. Veja só. Vamos pensar o seguinte, você vai falar de coordenação e subordinação. Eu vou falar de uma ideia coordenada, que é chamada de independente. Ligue sempre a ideia de coordenação, de coordenada com independência. Em que sentido? Sintática, tá? Independência sintática. A coordenação é aquilo que você pode separar, que vai continuar a fazer sentido. Por quê? Porque não tem uma dependência sintática. Nada ali na coordenação vai precisar da outra. É por isso que a gente chama de coordenada. Basicamente isso. E aí, essa ideia de independência sintática ajuda na hora de entender a questão, na hora de identificar. Ou você duvida de que a banca vai dar um texto, e que ela vai tirar questões ali daquele texto, questões para trabalhar ali daquele texto, e que vai buscar o seu conhecimento dessas questões vinculado aqui, com essa ideia de coordenação e subordinação. Como assim, professor? Eu estou entendendo muito bem esse negócio aí. A banca ela não te dá nada, CESP e o UNB faz isso, ela não te dá nada sem contexto. Você vai ter contexto? Sim, certamente. E o que a banca prima? Olha, mas eu tiro... O que a gente tem dois? É rim, né, gente? Que a gente tem dois, isso. Eu vendo no mercado negro um rim, se você pegar a sua prova e não cair uma questão com conjunção. Você pode me procurar lá no Facebook. Tá? Eu faço um vídeo ao vivo, live, igual o Evandro gosta de fazer. Mentira, eu não faço. Mas... você pode me cobrar. Vai cair, certamente. Por quê? Porque isso aqui envolve tudo. Tudo. Não é uma questão específica, é uma questão que envolve interpretação, compreensão e competência também sintática. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui, a ideia é clara, né? Acordei cedo e fiz o café. A conjunção traz ideia de adição. A conjunção E, classicamente. Professora, mas isso aí é tranquilo, isso aí é bom. Beleza, a gente tem que partir da base, porque o problema da língua portuguesa, galera, é que a galera não tem noção da base. Aí o cara, não, eu sei esses negócios, eu quero saber lá, a oração reduzida, como é que eu identifico? Porra, você sabe o que é um pronome, sabe o que é um... Não, essas coisas eu não... não dá para pular parte, não dá. Então, tem que partir do básico, da compreensão do básico, porque é a partir dela que a gente vai para quê? Para aquilo que é mais complicado. Então, o E, nesse caso aqui, traz uma ideia do quê? De adição entre as informações. Então aqui eu tenho uma ideia, aqui eu tenho outra. Exatamente, a gente tem uma adição, um acréscimo. Mas não decore só isso. Quer dizer, nem decore. Não veja só esse lado. A conjunção E ela pode trazer outros sentidos, eu vou provar isso aqui para vocês hoje.
Olha lá, cheguei cedo, mas não encontrei vaga. O cara que chegou cedo aqui encontrou. Estou vendo aqui que está todo mundo. Aqueles que estavam lá na fila logo de cara estão todos aqui. Mas não encontrei. Olha como eu tenho uma ideia do quê? De adversidade. Está ali, ó, a ideia de adversidade. Quem que traz a ideia de adversidade? A oração que carrega a conjunção. Professora, e a outra? A outra é uma oração coordenada de que tipo? Assindética, porque ela não tem conjunção. Então, a oração que traz a ideia sempre é aquela que está a conjunção? Exatamente. A oração que você nomeia é aquela que carrega a conjunção. Acabou. Então, você olha e é ela que vai trazer uma ideia para com a outra. Aqui a gente está falando só de coordenada, então a gente está na ordem direta. Olha lá, compre um carro ou ande de ônibus. O que a gente vai ter aqui? Uma ideia de alternativa. Alternativa. Uma coisa ou outra. Veja, guarda bem isso. Nós tivemos um concurso há pouco tempo, que foi o concurso do INSS. E nós tivemos várias e várias questões, acho que foram 70 questões de previdenciário, se não me engano, né? E, lógico, a gente fez a análise depois para avaliar possíveis recursos, e nós verificamos depois também, eu e a Giancarla, também professora de língua portuguesa, auxiliamos a Lilian com a parte de previdenciário, para verificar, porque a banca trazia o que ali? Assertivas, e você tinha que dizer se era verdadeiro ou se era falso. Qual era a maior dificuldade dos candidatos? Entender a construção da banca, não era nem a lei, mas a forma como a banca apresentou a lei. E aí, não era conhecimento em previdenciário, não, meu filho. Era conhecimento em quê? Em língua portuguesa. Tinha gente que estava querendo entrar com recurso por causa de uma conjunção ou. Gente, o que é o ou? O ou, ele é excludente. Não dá para ser o que as duas coisas, ou uma coisa ou outra. Não, mas aqui, ó, na lei está escrito que fulano ganha o benefício por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa daquilo, ou por causa daquilo outro. Exatamente. Ele não acumula. É por causa daquilo, ou por causa daquilo outro, ou por causa daquilo outro. Uma condição acaba excluindo a outra. E a galera olha e fala, isso é tranquilo. É tranquilo quando a gente identifica e vê, o ou é a alternativa. Mas qual é o sentido? Qual é a sua eficiência como leitor para entender isso aqui? E é isso aí que você tem que prestar atenção. Fiquem atentos. CESP gosta de puxar o tapete do cara com relação à interpretação. E ela vai trazer uma linguagem para confundir. Você pode ter, cheguei cedo, pois queria um lugar na frente. Explicação. O pois, o porquê, o quê. A gente tem diversas conjunções ali que trazem essa ideia de explicação. O que eu tenho que ficar atento é, sim, ali com a pontuação, mas com o sentido. Com o sentido. Eu tenho que olhar e entender por que aquilo é uma explicação, não é uma causa, não é uma consequência. Eu tenho que olhar e entender isso. Tá? A competência está aí. Porque a gente vai ter conjunções que, ora, estão de um lado, ora, estão no outro. Você vai ver a conjunção que, como conjunção, vai apresentar como pronome relativo, vai estar na coordenação, vai estar na subordinação, e se você decora, a banca te derruba. Então, não pode. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler e entender a mensagem. E colocar a ideia da conjunção nesse meu entendimento. É isso que eu tenho que fazer, tá? Olha lá, tem mais? Tem. A gente vai ter. Estudei muito, logo conheço o conteúdo. Ou seja, aqui a gente vai ter, mas é uma consequência ali. Não, a gente não está falando em subordinação, a gente está falando em coordenação. Não entenda errado. A gente vai pensar o quê? Existem dois conhecimentos aqui. Você tem que levar em consideração o conhecimento geral de interpretação e o conhecimento específico da gramática. Pô, ali não dá para ser. Por quê? Porque eu tenho uma vírgula ali antes, portanto, só pode ser a coordenada, não dá para ser a subordinada. A subordinada na ordem direta não precisa daquela pontuação. Aquela pontuação é desnecessária na ordem direta. Aquele logo ali não é logo no sentido de tempo. Faça isso logo. Porque tem gente que é um animalzinho que acha que é isso, né? Não, logo. Minha mãe vive falando isso para mim, professora. Vai logo, vai logo, vai logo. É tempo. É tempo, tá lógico que aquilo ali é tempo. Não é. Não é. A gente tem como conjunção, tem como advérbio. Então, tome cuidado no momento da leitura. E, dica. Mas dica quente.
Leia, quase. Aceite que dói menos. Ouviu, né, Lustosa? Não é essa a dica, é outra. Qual é a dica? Leia até o final a questão. Tem gente que faz a leitura até a metade. Sabe o que a banca faz, o CESP faz? Eles colocam certinho, até a metade. Da metade para o final, eles alteram ali alguma coisinha e está errada a questão. Ah, mas isso para as alternativas também? Também. Porque pega o cara o quê? O cara que, cansado, olha o começo, não lê tudo, faz aquela parte de leitura dinâmica, acha que está certo, que não precisa ler até o final. Então, faça a leitura até o final para entender bem. Lógico que a gente vai ter a ideia de subordinação. E essa ideia de subordinação, você tem que ligar com uma ideia de dependência. Dependência sintática. Você vai ter uma oração que precisa da outra, por algum sentido, por algum motivo, por alguma circunstância. A ideia de circunstância aqui está atrelada? Está atrelada também, mas não só. Aqui eu não consigo tirar a conjunção. Você sabe que lá na coordenação você consegue, porque a gente tem sindética e assindética. Na subordinação não dá. Na subordinação, a conjunção é uma necessidade. Eu preciso dela ali para que a oração desenvolvida tenha sentido. A não ser que a gente esteja falando de oração reduzida, mas não é o nosso caso aqui hoje. Então, o que a gente vai ter como ideia subordinada, ideia de dependência? Olha lá, acordei cedo, embora tenha dormido tarde. Veja que a pontuação eu tirei. Por quê? Porque está na ordem direta. Quando está na ordem direta, não precisa, a não ser que eu queira enfatizar, não precisa. Isso é importante saber, isso é essencial. Tem gente que não sabe a diferença entre coordenação e subordinação, dá uma olhada na pontuação, que já te ajuda um monte, isso daqui. Então, olha o embora, como traz ideia de concessão. Gente, o que é concessão? É uma exceção à regra, alguma coisa que deveria ter acontecido de uma forma, mas não aconteceu. Ou que poderia ter acontecido, mas, por algum motivo, aconteceu de outro jeito. É isso que a gente vai ter. Então, a concessão, não confunda com adversidade. Tem gente que pensa, traz meio que uma ideia de contrariedade, então é meio adversidade também, né? Se eu colocar um mas... O que a banca faz? Último concurso, substituiu um embora por um mas. Na reescrita, perguntando se permanece... com relação à correção gramatical e ao sentido, se permanece. Correção gramatical, meteu a vírgula, está tudo beleza. Mas, e sentido? Sentido muda totalmente. Não pode, tá? Então, preste atenção com essas sacadas, com essas trocas. Você vai ter, cheguei cedo porque não havia trânsito. Causa. Qual foi o motivo ali de chegar cedo? Não haver trânsito. Professora, como é que eu sei qual é a oração coordenada, qual é a subordinada? Como é que eu sei qual que é uma, qual que é a principal? Como é que eu sei disso? Neste caso aqui, a gente vai pensar o quê? A conjunção, ela inicia a subordinação, ela não termina. Quer dizer o quê? Que a oração, cheguei cedo porque, vírgula, ponto, barra, vai. Cheguei cedo porque, coloca uma barra. Não pode. Porque a conjunção ela não termina, mas a conjunção ela começa. Porque não havia trânsito, vírgula, cheguei cedo. Então, pense o seguinte, como é que eu vou identificar na construção? Fazendo isso aí. A conjunção ela pode iniciar, ela não pode terminar, não. Não pode terminar. Então, onde está a oração que traz uma ideia de circunstância? Onde a conjunção começa. Porque não havia trânsito. E qual é a circunstância? Causa. Então, a gente tem que ter essas duas habilidades. Seja na identificação, seja no conhecimento integral ali do sentido daquela construção. Comeu tanto que ficou estufado. Olha a conjunção que ali. O que a gente vai ter? Consequência. Comeu tanto que ficou estufado. Qual foi a consequência de comer tanto? Ficar estufado. Onde começa a oração subordinada? Que ficou estufado. Qual é a ideia de circunstância que ela traz para com a primeira? Consequência. São essas as perguntas que eu tenho que fazer. Para quem? Para mim mesmo.
Eu olho lá, deixa eu ver onde está. Ah, está ali, com o quê? Ah, começa ali. É isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. Tem gente que quer adivinhar o sentido da conjunção. Tem gente que quer interpretar qualquer coisa. Ah, professor, interpretação é fácil. Cada um interpreta uma coisa e sempre está certo. Entra com recursos e sempre está certo. Negativo, galera. Interpretação tem limite, sim. Não dá para interpretar qualquer coisa de qualquer coisa. Né? A gente tem que ter o quê? Tem que ter bom senso. O que eu posso interpretar daquilo que foi dado? Até aqui. Eu posso interpretar, comeu tanto que ficou estufado, que ele comeu numa churrascaria. Afinal de contas, é nesse lugar que geralmente a gente come muito. Né? Ou numa pizzaria. Eu consigo chegar até isso daí? Não. Por quê? Porque não foi dado nenhum tipo de informação. Isso aí eu estou ultrapassando aquilo que foi dado. Então, tem que tomar cuidado. Tem que pensar o quê? Que você precisa se manter naquilo que a banca te oferece. Olha lá. Chegue cedo, se quiser um lugar, na frente. É uma condição. Qual é a condição? Se quiser um lugar na frente, chegue cedo. Caso você queira um lugar na frente, chegue cedo. Olha a condição ali, para que se tenha um lugar na frente. Para chegar. Enfim, o que você percebe aqui? Onde começa a minha oração? Se quiser um lugar na frente. Essa é a condição do quê? Para que a gente tenha aquela ideia de chegar cedo. Veja só, o que eu tenho que identificar aqui? Que existe, às vezes, uma substituição na ordem, que é o que a gente está vendo. Mas pouco importa. O que eu tenho que identificar é onde está a conjunção e qual a circunstância que ela apresenta. Tá? É isso que a gente tem que identificar. Qual é a conjunção? Qual a circunstância que ela apresenta naquele contexto? Naquele contexto. Porque assim, a gente sempre julga onde estiver a conjunção. Olha mais uma. Ele foge de mim como o diabo foge da cruz. O que você tem? Comparação. Foge de mim como o diabo foge da cruz. O como, ele também aparece em diversas circunstâncias. Aqui, você tem ideia do quê? Esse como traz a comparação. Eu, você, diabo, cruz. Exemplo. E aí você tem essa ideia de fuga, de fugir, mas no sentido comparativo. Então, veja, onde começa a oração? Como o diabo foge da cruz. É aí que começa a oração. É aí que eu tenho que identificar a relação do quê? De circunstância para com a primeira. É isso que eu tenho que fazer. Acabou por aí? Não. Você sabe que as ideias dependentes que envolvem a subordinação têm muito mais. Em que sentido? Acordei cedo conforme o padre pediu. Em conformidade, de acordo, segundo. O conforme ele é de boa, sabe por quê? Porque a gente já consegue associar a ideia de conformidade por causa da própria conjunção. Ela praticamente nomeia a relação de circunstância. Conforme. Traz o quê? Circunstância de conformidade. É isso que traz. Então, o que eu tenho que identificar? Conforme o padre pediu. Onde começa a oração? Conforme o padre pediu. Ela traz ideia do quê? Traz uma circunstância de conformidade para a primeira. É isso. É isso que eu tenho que identificar. Outra coisa. Fique ligado nos verbos. Nos verbos. Por quê? Tem gente que não consegue, primeiro, saber quando está diante de um período composto. Período composto, mais de um verbo, ou locução verbal. Período simples, um único verbo. E todas aquelas informações, não importa quantas informações, se tiver um verbo ou uma locução verbal, é período simples. Período composto pode ser formado, uma oração pode ser formada por um único verbo, não pode? Acordei. Período simples. Acordei, fiz o café. Período composto por coordenação, orações coordenadas assindéticas. Olha o tamanho da oração. Então, o tamanho não é documento, não. Ufa, né? É isso aí. Tamanho não é documento. Na língua portuguesa, não. E você sabe que as maiores dificuldades na língua portuguesa estão onde? Palavra que, palavra se. Não é? Cai uma questão maldita na sua prova da partícula C. Perguntou para você, letra A.
partícula passivadora. Letra B, índice de determinação do sujeito. Letra C, partícula integrante do verbo. C, conjunção. Conjunção integrante. E aí? O cara tem vontade, né? Se eu fosse mais... Bom, enfim. O cara tem vontade de fazer várias coisas nesse momento da prova. Fala, puta que... Cara, a questão te derruba. Te derruba. E é aquilo que o Evandro estava falando. Não adianta. Você precisa do quê? Você precisa da básica. Vai lá, na sua redação, colocar a partícula C toda cagada, errada. Quando você está querendo apassivar o sujeito e você, na verdade, indetermina, faz qualquer outra porcaria lá e não consegue. Então, o detalhe na língua portuguesa faz toda a diferença, sim. E aí você tem a ideia de conformidade, tempo e proporção. Quando acordei, meu pai já tinha saído. Por que eu inverti aqui a ordem? Porque geralmente é isso que acontece, não é? O que a banca vai dar para você? Ela vai dar texto de cunho científico, jornalístico, coisa do tipo. E nesses textos há uma maior incidência de orações que começam já na subordinação. Tempo, lugar. Quando acordei, vírgula. Aquilo ali é o quê? É facultativo ou obrigatório? Obrigatório. Por quê? Porque a oração está deslocada, oração subordinada deslocada, precisa da vírgula ali. Então, é uma obrigatoriedade. Onde começa a oração? Onde tem a conjunção. Quando acordei. Aquela ali é que vai trazer a circunstância de tempo para com a primeira. É ela que precisa da outra. Por isso que a gente chama de subordinada. Bom, e a outra? Oração principal. Professora, tem oração principal na coordenação? Não. Não. O que tem na coordenação? Oração coordenada sindética ou assindética. Onde eu vou encontrar a oração principal? Aqui, na subordinação. Ela também não precisa de ninguém. A principal, aqui na subordinada. A principal, ela está completa. Pô, mas então ela tinha que ser coordenada, negativa. A gente tem alguém que precisa dela. Você precisa de alguém na sua vida, eu aposto. Casados. Minha filha, você sabe quanto seu marido precisa de você, seu namorado, não é? Não sabe onde guarda o chinelo. Mas é mais ou menos assim. Estava aqui, eu coloquei aqui. Não estava. Ou vai no lugar e procura alguma coisa e não acha. Não é assim? Você fala, eu vou dar na sua cara se eu for lá e tiver onde eu falei que estava. Não é assim que acontece? É isso aí. Aí você vai lá e entrega na mão da pessoa e você faz assim. Eu falei que estava lá, feliz. Você é subordinado, meu filho. Todo mundo trabalha, ou alguns não. Quem não trabalha está subordinado a alguém para estar estudando, não está? Eu sou subordinado à minha mãe e meu pai. Eu preciso deles. Ou seja, seu pai e sua mãe não precisam de você. Não estou dizendo isso, por favor, né? Não vá sair daqui e se matar. Não é isso. Estou dizendo, eles vivem tranquilamente sem você se você não ajudar com nada ali. Mas você não, quer dizer, você é o subordinado. Você é que traz a ideia. A mesma coisa aqui. É o subordinado que traz a ideia de circunstância para o principal, porque o principal não precisa dele. É isso que eu tenho que pensar. Olha lá, à medida que estudava, ficava mais inteligente. Proporcional. Por quê? Porque eu tenho uma ideia de simultaneidade. Coisas que acontecem ao mesmo tempo, na mesma proporção, ou quase ao mesmo tempo, mas que acompanham. Estudava mais inteligente. Estudo, inteligência. Estudo, inteligência. E por aí vai. É isso que a gente vai ter aqui. Ó, se liga. À medida que. Não é na medida em que. Na medida em que é causa. Tá? Na medida em que é causa. Esse daqui, à medida que, é proporção. A banca vai lá, malandra, ligeira, matreira e troca. À medida que estudava por, na medida em que estudava. Aí você olha e fala, tudo certo, tudo igual. Animal, né? Errou, não pode. É diferente? Claro que é diferente. Onde é que começa a oração? Na conjunção. E aqui não é uma conjunção simplesmente, é o quê? Uma locução conjuntiva, porque a gente tem mais de um elemento. À medida que estudava, oração que traz ideia de circunstância. Que circunstância é essa? De proporção para a oração principal. Fechou. É isso que eu tenho que saber inicialmente? Sim. Inicialmente é isso daqui. Não só isso, né? Mas para a gente entender como é que começa o processo.
Lá, chegue cedo para obter um lugar na frente. Finalidade. Para, a fim de que, com a finalidade de obter um lugar na frente. Agora está na ordem direta. Por isso, que também é ali que não precisa da pontuação. E, ó, aqui é que eu quero chegar. Muito cuidado com a decoreba. Porque você pode ter essa relação de adição. Ela é bonita e simpática. Você vai falar, conjunção E é adição. Traz uma circunstância de adição. Beleza. E aqui, ganhou na loteria e ainda pede fiado. Olha como eu tenho uma relação adversativa. Como? Ganhou na loteria. O que você espera do cara que ganha na loteria? Já era. Esse aí nunca mais me pede nada. Se for seu cunhado, então você vai ficar muito feliz. Fala, né? Porque cunhado, gente, só serve para pedir as coisas, não é? Mas, enfim. E ainda pede fiado. Qual que é a relação que eu tenho aqui? A adversidade. Aquele E ali é opcional? Não, ele é obrigatório. Por quê? Porque eu tenho uma coordenada adversativa, eu preciso daquela pontuação ali. Então, ó, aqui, vou juntar com uma regra de pontuação. É uma das exceções para a utilização do E com a vírgula. Quando não está atrelado a nada visual, mas ao sentido. A justificativa ali está no sentido. Ou então, ó, uma ideia de conclusão. Como? Ela se esforçou muito e conquistou a vaga. Conclui-se o quê? Ela estudou muito, a conclusão que se chega é, conquistou a vaga. Ah, mas não é uma ideia de adição? Não. Pare de olhar a conjunção e acreditar que ela vai ter um único sentido. Olhe a conjunção e perceba todos os sentidos que ela pode apresentar. Mas não só com o E. Olha só, a gente tem aqui uma... Está errado ali, gente. Está errado ali. Eu vou para o meu próprio quadro. Adversativo, por favor, vocês tirem esse I dali, tá? Porque a pessoa que fez, no caso eu, não estava muito atenta no momento da escrita. Olha lá. Tomou banho, mas continua sujo. Beleza. Beleza. Aí não tem nenhum problema. Adversidade. Mas e aqui, ó? Não é só um bom filho, mas um bom pai. Quer dizer, não é só isso, mas também aquilo. O que eu tenho aqui? Se eu tenho um E que faz as vezes do mas, eu também tenho um mas que pode fazer as vezes do E ali. Né? Ali, a ideia do quê? De adição. Pô, professora, mas então, não teria que tirar aquela vírgula, já que a ideia do E? Para o mas, não. Tá? Para o mas, não. Para o mas, permanece ali a pontuação. Olha lá. A dúvida aqui. Se eu tenho uma coordenada, uma integrante ou uma adverbial, com relação ao quê? Vou colocar as três. Com relação à conjunção quê? Olha quantas caras a conjunção tem. Fala que fala, mas não muda. Aditiva. Quantas orações eu tenho ali antes da vírgula? 2. Por quê? Eu tenho fala. Fala é uma oração? Sim. O outro fala é outra oração? Sim. Fala que fala, mas não muda. Olha, eu tenho ali 3 coordenadas. A primeira ideia ali é aditiva, a segunda ideia é adversativa. Então, veja, aqui eu tenho um quê? Que é aditivo, que é coordenado aditivo. Olha embaixo. Foi necessário que o homem chegasse. Por que é integrante ali? Porque eu tenho... O que é que foi necessário? Que o homem chegasse. Ela integra uma informação que falta para a oração principal. E que informação é essa? Sujeito. Né? Que o homem chegasse foi necessário. Então, ali eu tenho o quê? Conjunção integrante. Olha a outra cara do quê? Ela fala mais que a mãe. Comparação. Ela fala mais que a mãe. Sorá, mas ali você se enganou. Porque eu não tenho verbo. Quer dizer que é só... Eu só tenho o verbo fala, eu não tenho outro ali. Quer dizer que ali é só período simples, não é composto. Essa é uma das pegadinhas também. Quando a gente tem uma oração adverbial comparativa, não precisa ter o verbo explícito. Por quê? Porque evita-se dessa forma a repetição. Ela fala mais que a mãe fala.
Não é isso? Você lê e entende isso? Entendo. Então, beleza. Então, não precisa do verbo. Ele está o quê? Ele está implícito ali. Deixa de ser período composto? Não, continua a ser período composto. Tá? Continua a ser período composto. Então, verifique. Não decore. O que eu quero deixar aqui hoje? Pensando, né? Professora, mas são várias coisas. Galera, resumão de língua portuguesa não existe. Você sabe que a gente pega um ponto específico e fala dele. Cuidado com as conjunções. Cuidado com as conjunções. Analise com calma aquilo que a banca vai colocar para você. Por que analisar com calma? Porque, foi o que eu mostrei, pode aparecer de sentidos diferentes. Eu coloquei para você aqui 3 possibilidades de conjunção, 3 possibilidades de apresentação do quê? Então, tome cuidado para a leitura, interpretação e identificação correta desse elemento, tá? Eu vou pegar muito no pé por causa disso, porque é certeza. Banca CESP, língua portuguesa, redação, se você não souber conjunção, você toma no cu, não tem o que falar, né? Literalmente, só falando assim. Eu posso, né, Evandro? Posso. Ele não está nem me... Não, está prestando atenção. Oi, Evandro, tudo bem? Tudo bom. Posso falar? Posso falar palavrão, tchê? Foda-se, né? Pode falar o que você quiser. Então, tá bom. Olha só, aqui, rapidinho para a gente terminar essa parte aqui. Olha lá, o C também, como eu falei, partícula C. Se você continuar, terei que chamar meu pai. A menina fala isso, né? Se você continuar, vou ter que chamar meu pai. Se você continuar, caso você continue, olha a ideia de condição. Olha aqui, não sei se João merece isso. Olha o C. Ali não é mais conjunção adverbial. Aqui é integrante. Não sei, não sei, não sei o quê? Se João conhece isso. Ou seja, objeto direto. Não sei alguma coisa. Está ali, conjunção integrante. Então, cuidado com as construções, porque elas enganam muita gente. Não, calma aí. Calma aí. Calma aí, galera, calma aí. Vamos falar um pouquinho da redação. Primeiro a gente faz a coisa que é séria. Depois a gente avacalha tudo. Enfim, a gente vai almoçar já. Calma aí. O que eu quero chamar a atenção de vocês. Trabalhar com conjunção, não há como não pensar na redação. Professor, eu não uso conjunção na minha redação. Burro! É por isso que não passou ainda. Precisa. Óbvio que precisa. Onde que eu tenho que colocar conjunção? A partir do primeiro período, depois do primeiro período na introdução, você já tem que meter conjunção em tudo. Tudo. Ah, mas aqui, porra nenhuma, bota uma conjunção. Por quê? A conjunção, ela amarra as informações do texto. Ela amarra as ideias. Só que, pelo amor de Deus... Vou colocar aqui uma conjunção. Portanto, o cara coloca no começo do texto. Que porra, portanto é o quê? Conclusiva. É o cara que quer colocar lá. Ah, eu vou colocar um mas aqui. Ele é o quê? Adversativo. Aí ele contradiz tudo o que ele já disse. Porque ele tem a ideia do quê? Ah, eu tenho que colocar conjunção. Mas o animalzinho não sabe o sentido da conjunção. Esqueceu que a conjunção traz uma circunstância. Pô, não fode, né? Tem que saber. Olha lá, a gente aqui, fiz um pequeno recorte daquilo que está lá no edital. Quero chamar sua atenção ali, 8 pontos. O que está escrito no edital? Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver nota ali, acima disso, igual, né, do mesmo tamanho, 8 pontos. 8, vale quanto? Vale 20. Você precisa de 8, mas muito mal e porcamente 8. Mas, meu Deus, eu dou na sua cara, 8 é muito pouco. Você não quer estar ali no 8, você tem que estar no mais, você pode estar no mais. Não é um concurso de redação. Professora, eu sempre fui bem na escola, sabe? A professora passava os temas, eu ia lá. Minhas férias. E fazia a redação. Né? Eu fui, daí, e vai colocando. Vai fazer essa aqui. Não dá, né? Não dá. Tem critério? Claro que tem critério. O que eu quero colocar como mais importante? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Eu faço uma aposta com você. Se você seguir esses critérios aqui, eu garanto para você mais de 8 pontos na sua prova, mas de olho fechado. Por quê? Porque isso aqui é o caminho das pedras.
É aquilo que o Evandro falou, a gente passa para você aquilo que você precisa. Se você quer ser autor de romance consagrado, vai fazer outra coisa da sua vida. Se você quer passar com uma boa redação, você vai seguir isso aqui. O que você vai fazer? Primeira coisa, separar os parágrafos em períodos, fazendo uso das conjunções, dos conectivos. Gente, o que é parágrafo e o que é período? Parágrafo é aquele bloco. Período é a quantidade de períodos, ou seja, né, de construções da letra maiúscula até o ponto final dentro de um parágrafo. O que é que você vai fazer? Você vai separar, anota aí do lado, no mínimo em 2 períodos cada parágrafo. A sociedade brasileira tem contribuído com... Ponto final. Recupera dessa forma, nesse sentido, dessa maneira, seguindo essa perspectiva. Ponto final. Acabou a ideia, passa para o próximo parágrafo. É isso que você vai fazer. E o próximo parágrafo começa como? Conectivo. Nesse sentido, seguindo essa perspectiva, desse modo, né, e vai acrescentando informação. É isso que tem que fazer. Fazer uso das palavras-chave utilizadas pela banca. O que a banca vai dar? Você vai ter direito administrativo, constitucional, penal e processo penal. O seu conteúdo para a prova vai estar aí, para a dissertação vai estar aí. Quer dizer, isso já não é minha competência, meu filho. Você tem que dominar a teoria para passar para o modo dissertativo. A banca vai fazer a questão dissertativa a partir de um desses conhecimentos. E o que ela vai fazer? Ela vai colocar em tópicos. Ou ela faz uma única questão, é bem mais provável que a banca coloque, que é alguma coisa constante na banca, é que ela coloque em tópicos, 2 ou 3 tópicos. Vamos pensar em 3. O que você vai fazer? Você vai usar na sua introdução, eu vou mostrar um modelo aqui para vocês, tá? Eu trouxe, né, um modelo, um esqueletinho, uma coisa mais ou menos pronta. O que você vai fazer? Você vai recuperar as mesmas palavras ali no seu texto. Pensa comigo. Você tem que facilitar a leitura do seu texto para a banca. Se a banca pediu para você falar de A, B e C, você vai recuperar lá na sua introdução A, B e C. Você vai recuperar. Para quê? Para que ela veja, primeiro parágrafo você já fala de A e fala. Segundo parágrafo do B e fala. Terceiro parágrafo do C e aí depois fecha o texto. Assim, seguindo a mesma ordem, pelo amor de Deus. A banca falou de A, pediu para você falar de A, B e C. Aí o cara fala, não, todo mundo vai fazer assim. Vou fazer diferente. Vou começar a falar do C. Vou lá, coloco o C primeiro, depois eu coloco o B e coloco o A no final, porque eu quero ser diferente. Cara, você vai dar uma dor de cabeça para o cara que está corrigindo, que ele não vai ficar feliz. Você quer o seu corretor feliz, não quer? Você quer que ele olhe e fale, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Aí o cara olha e fala, putz, o cara não sabe nada, foi para o C. Não, daí ele volta, verifica e volta. Não, facilite a leitura do seu texto. Siga a mesma ordem. Geralmente, a ordem que a banca coloca é uma ordem crescente e argumentativa. Ela coloca alguma coisa mais básica, um ponto mais central, o ponto 2 é um pouquinho mais objetivo e o ponto 3 também. Ou o ponto 3 já é meio que uma conclusão, o término daquela discussão sobre aquele assunto. É isso que você tem que fazer, é isso que você tem que seguir. Apresentar exemplos concretos das ideias apresentadas. O que é isso? Não fique no mundo das ideias. Se você tiver um exemplo concreto, mas só se tiver, não vai inventar. Coloque um caso hipotético. Não, só se você tiver um exemplo concreto. Quando a gente conceitua, fala sobre, sobre improbidade administrativa. Estou sabendo. Fala disso. E aí você conceitua. O que é que você vai fazer depois? Você vai trazer para a prática. Você vai mostrar como é que isso acontece. Por quê? Porque a banca confirma a tua competência com relação àquele conhecimento. É isso que você tem que fazer. Tá? Traga para o concreto, mas não invente. Tá? E nada de exagerar no exemplo. Não é narrativa. Uma vez, fulano, beltrano, o crime aconteceu porque fulano encontrou beltrano não sei aonde. Não precisa. Você recupera a informação. O seu exemplo não vai passar de 2, 3 linhas, mas
chutando o pau da barraca 3 linhas. Não pode. O texto não é narrativo, o texto é dissertativo. Olha lá. Não fazer uso da primeira pessoa do singular, pelo amor de Deus. Eu acho... Quem faz isso? Eu vou jogar o microfone aqui. Eu acho. Na minha opinião... Senhora, mas eu tenho que colocar a minha opinião. Quem falou que é a sua opinião? Não é a sua opinião, é o que você sabe daquilo. Na minha opinião, eu acho, eu quero dizer, digo, pelo amor de Deus, isso aí já foge do caráter dissertativo argumentativo. Como é que eu faço? De preferência no impessoal. Percebe-se, nota-se, verifica-se. Por quê? Porque fica um discurso distante. Professora, mas eu posso colocar percebemos, verificamos, vemos? Pode, mas você está se envolvendo no discurso. O que eu digo? Qual é o melhor? Não ter envolvimento. Joga a bagagem em alguém. A sociedade, a população, a lei, a legislação, a Constituição, e por aí vai. Não se envolva. Dessa forma, notamos. Não, dessa forma, nota-se. Não precisa colocar notamos. Só que, se você começa de um jeito, vá desse jeito até o final. Como? Começa com nota-se, aí depois lá no meio coloca um notamos. Porra, ou é uma coisa ou é outra, tá? Lembra da exclusão. Ou é uma coisa ou é outra. Não dá para colocar as duas formas. Olha só. Não fazer uso do senso comum. A sociedade brasileira passa por muitos problemas com relação à violência. O brasileiro precisa de saúde, educação, transporte, uma renda digna. Preenchi 5 linhas com isso. Disse alguma coisa a vocês? Nada. Disse o que todo mundo sabe. Ah, professora, mas aí complica, né? Quem disse que vai ser fácil? Não é para ser fácil. É para ser difícil mesmo. Colocar isso que eu falei no papel, qualquer um faz. Quem é que passa? Quem é que consegue pontuação máxima? Quem é que passa dos 8 pontos? O cara que foge do senso comum, aquele que articula, aquele que organiza o texto de modo coerente, que faz uso dos conectivos, que não troca os conectivos, não muda o sentido. Não rasure o seu texto. Não cague no seu texto, é mais ou menos isso. Como? Pelo amor de Deus, errou. Errou. Não vá lá, tem gente que faz o quê? Eu estou sem mãos, eu precisava de um terceiro braço aqui. Que horrível que eu falei, né? Mas enfim. O que você vai fazer? Riscou. Errou, risca. Tem gente que vai lá e faz o quê? Pô, mas eu tenho vergonha. Essa palavra não podia ter errado. A banca vai ver que eu escrevi com Z e era para ter escrito com S. Gente, não tem foto na folha da redação. Não tem seu nome. Tem o quê? Uma identificação. Vai lá e risca. Ou, já viu? Alguém conhece aqui aquela borracha que é preta, vermelha e azul? Uma que apaga a caneta? Enganaram vocês também com essa borracha já? Né? Enganaram já? O que o cara faz? Vai lá, né? Aquela caneta força, ela come, com aquela borracha ela come um pouco até do papel. A gente fazia isso. Na hora da prova não tem a borracha salvadora, que não salva porra nenhuma. Mas o que o cara faz? Ele vai lá, ó, no papel. Sabe quando esfarela o papel assim? E fica aquela mancha marronzada? E aí come um pedaço de papel e vai lá e passa por cima. Se fizer um teste de DNA, você sabe quem fez o texto. Mais ou menos desse jeito. Não vá fazer isso. Isso é o quê? Achincalhar com a sua prova. Senhora, mas de repente lá caiu e o aluno que estava atrás pisou na minha prova. Seu burro, por que você não cuidou das suas coisas? E agora tem o quê? Um pisante marcado lá na sua prova. Vai fazer o quê? Nada. Tome muito cuidado. Ah, mas eu derrubei sem querer, eu espirrei na minha prova. Meu Deus, cadê o Talhos? Oi, Janaína. Oi. E olha só, a gente falando de ter dissertativo, pessoal, olha que bacana, eu estou vendo só a Janaína falando dos pontos mais importantes aqui. Lembra que eu falei dos 12 concursos que eu passei, né? Beleza, lembra eu dando as instruções. Grande parte dos concursos foi baseada em redação. A prova de vocês são 70 pontos e são 20 pontos em redação. E outra, vocês têm que discorrer sobre temas específicos. Constitucional, administrativo, penal e processo. Então, se você não estudar os conteúdos e cair, você vai fugir do tema. Tipo, discorra sobre o inquérito policial na parte de processo penal. Se você não tiver aula de processo penal e não souber o que está dizendo processo penal, você vai fugir do tema de uma forma absurda. Ah, não, Evandro, eu não sei, vou falar sobre
termo geral do direito processual penal na Constituição Federal de 1988, de acordo com a Constituição de 69. Vai se ferrar. Então, não adianta fugir. Então, o primeiro tópico é saber. Outros pontos importantes de redação é conhecer os termos técnicos que a Janaína está dando aqui. Entre eles, cara, folha de rascunho e folha definitiva, que muita gente não dá valor, mas você só vai dar valor na hora que você vê a tua nota. Que, por exemplo, você vai ter gente aqui fazendo nota de corte. Pô, fui mal, cara. Sei lá, a nota de corte aqui foi... São 70 pontos, nota de corte foi 51, 52 a nota de corte. Putz, aí o outro do seu lado vibrando, pô, fiz 58 na prova objetiva, estou dentro das vagas. Na hora que pega a redação, um faz de 20, 19, 80, que sempre foi minha característica. Se você pegar CESP-NB 2008, a Polícia Rodoviária lá, você vai ver de 20, 19, 80, de 20, 17, 40, de 13 na Polícia Federal, 10 e 35. Sempre o que fez diferença na minha vida na hora da classificação foi a danada da redação. E de vocês tem 20 pontos de 70 possíveis. E esse tópico aqui, cara, de não rasure o texto, eu queria entrar pelo seguinte: se tem folha... de rascunho e folha definitiva, erro max dos alunos. Você vai, aí não está acostumado a escrever, aí você faz o seu texto, olha o seu texto e fala, caralho, tá uma merda. Aí você rasga a folha definitiva, joga fora e depois faz o texto definitivo todinho na folha definitiva, de qualquer jeito, rabisca. Então, vou te dar uma dica fundamental. A dela é técnica de professora minha, de cara que fez concurso, é de terreno, de estar lá todos os dias. Cara, são 30 linhas, não são? Se são 30 linhas, para não errar, 4 parágrafos. Introdução, 2, desenvolvimento, conclusão. Cuidado com os elementos de coesão e coerência. Contanto, no entanto, portanto, assim. O que é coesão? É ligar um texto ao outro, está grudado um texto no outro. Eu estou falando aqui do inquérito policial, no entanto, que é uma conjunção adversativa. Eu vou falar outra coisa. No entanto, o direito penal fala ao contrário do que falou no processo penal. Você une e tem que ter coerência. Não adianta estar falando uma coisa do cavalo branco de Napoleão e depois estar falando do carro importado que você queria comprar. Então, tendo esses elementos e chegando lá embaixo na introdução, na conclusão, você colocando elementos tipo assim, que é um termo definitivo, que eu só sei falar isso, eu sempre uso nas redações, sempre no final, assim. E eu retomo o termo que está lá em cima na introdução, que é o tema que eu parafraseei. Então, tem alguns esqueminhas de redação que você consegue alcançar. Agora, dica fundamental, que eu estou vendo muita gente, quando fala em redação, eu olho o cara, teve um aluno, que eu sempre miro um aluno, e o aluno falou assim, putz, cara, mas eu não sei escrever, está nesse cantinho aqui. Porra, maluco, você não tem que fazer isso não, você tem 15 dias para a prova, que na verdade a gente tem 3 semanas, né? É no dia 16. Você vai ter que, a partir de hoje, quem está com dificuldade nesse ponto aqui, já que vale 20 pontos, você tem que fazer no mínimo 2 redações por dia e escrever deixa você feliz. Pegue esse mantra aí que ela deu e comece a escrever compulsivamente. Quem está estudando aqui, quantas vezes no último mês você fez pelo menos 2 redações? Pouca gente. Meu Deus, todo mundo tinha que levantar e ficar puto. Não, Evandro, eu fiz 200 redações no mês. Quem está com problema de escrita, eu dou uma dica. Até o dia 16, é só escrever 2 redações por dia e corrigir as 2 por dia e refazer as 2 até você entender o que você escreveu. E, Evandro, como é que eu sei que eu estou horrível na redação? Sai daqui no intervalo, escreve uma e lê, depois de tomar um café. Se você não entendeu, é porque você está horrível. A maioria de vocês vai escrever e depois vai falar assim, que idiota que escreveu isso aí. Aí você vai lembrar, fui eu. Então, o brasileiro não sabe escrever porque ele não gosta de escrever e porque ele não quer escrever. Se você escrever, vai fazer diferença. Tá? Desculpa, interrompi, Tolo. Não tem problema não, você é o chefe. Né? Olha só, um ponto aqui legal. Só coloque título se for obrigatório. Professora, mas eu adoro. Legal, é do seu coração, você depois passar no seu concurso, você faz quantas redações quiser e coloque o título que você quiser. Por que só se for obrigatório você coloca? O título também já conta para o seu texto, tá? Então, você está lá, não sei colocar. Meu Deus, o que eu coloco de título? Não sei, vou colocar um título. O processo penal é o título do cara. Você quer o quê? Matar o infeliz que faz isso? Não vai ter. Provavelmente, a gente vai ter o quê? Um tema relacionado, lógico, a uma dessas 4 específicas e a gente não vai ter título. Melhor ainda, porque você vai ter todas as linhas para a escrita e desenvolvimento do texto. Olha só, veja um exemplo aqui. Isso aqui está uma bosta, tá? É um conteúdo errado, olha só. Atualmente, a violência é um problema grave na sociedade contemporânea, porque as pessoas estão se agredindo cada vez mais. E é preciso pensar na violência, nas formas da violência e na política pública que combate a violência. Viu só?
Esse aí. Vou apontar para você. Atualmente, adjunto adverbial, você não vai começar com adjunto adverbial, nem de tempo, nem de lugar sua redação. Por quê? Porque isso aí é senso comum. A violência é um problema grave na sociedade contemporânea. Beleza. Porque as pessoas estão se agredindo. Gerúndio, estão se agredindo cada vez mais é senso comum. Quando você não sabe o que escrever, você escreve cada vez mais ou cada vez menos. As pessoas estão se agredindo cada vez mais. A violência... Ele começou a redação assim, era uma vez. Tá certo. Era uma narrativa, provavelmente. Não. Olha só, nas formas da violência, você percebe o quê? Que a pessoa recuperou os mesmos pontos que a banca pediu. Pensar sobre a violência, nas formas da violência e numa política pública que combate a violência. Você percebe claramente que são os 3 tópicos colocados pela banca. Mas, puta que pariu, o cara colocou violência quantas vezes? Quer dizer, o cara não tem sinônimo, ele não tem outra possibilidade de construir o texto que não seja copiando literalmente o que está na banca. Não dá. Ó aqui uma proposta. Ao se falar sobre violência, ó como eu já recupero a temática de modo macro. É importante entender alguns aspectos que envolvem essa temática. Ponto final. O que eu falei? Precisa ter períodos. Olha o conectivo. Nesse contexto, discutem-se a presença constante desse ato no seio da sociedade. Olha só, né? Ponto e vírgula para separar o segundo aspecto. As formas diversificadas de violência vistas hoje. E, por último, quais seriam as possibilidades de combate a essa chaga social? Olha os conectivos, recuperando violência, recuperando a ideia de formas diferentes. Você tem dúvida que esse cara passe e aquele ali vai bater na trave? Provavelmente por causa da redação. Olha o que eu tenho aqui, uma sugestão para você. Vou colocar tudo. Isso aqui é um esqueletinho de redação. Você vai ter aqui, cada um desses pontos é um parágrafo. Ao se falar sobre, você coloca o assunto. É importante entender alguns aspectos que envolvem essa temática. Serve para qualquer coisa. Nesse contexto, discute-se, se for um tópico, ou discutem-se, e aí você apresenta os tópicos. Em primeiro lugar, para dar ideia de ordem, em primeiro lugar, é preciso analisar, e você fala do primeiro tópico, discorre sobre esse primeiro tópico, acrescenta conceito, acrescenta exemplo, fecha. Cumpre ainda destacar que, como eu estou adicionando informação, porque eu vou falar do segundo tópico, tal e tal e tal coisa, acrescenta exemplo. Ademais, quer dizer, mais um acréscimo de informação para o terceiro parágrafo do desenvolvimento. Vale ressaltar isso, aquilo, beleza. Para fechar o texto. A partir das considerações feitas, fica evidente que blá, 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 blá. Professora, mas eu posso fazer isso? Quer dizer, todo mundo que está aqui pode fazer isso para a redação? Galera, você precisa de um texto. O esqueletinho, mas eu não uso essas coisas assim, porque eu prefiro fazer do meu jeito. Se você já tem o seu jeito, beleza. Mas isso daqui ajuda um monte, quem tem dificuldade em iniciar, principalmente. Pô, eu preciso só começar, aí vai. Isso aqui ajuda. Isso auxilia principalmente nesse tempo curto que você tem, porque daqui a alguns dias você já tem a prova. Se você começar a fazer sempre, agora, nesses últimos dias, esse esqueletinho, certamente você vai incorporar isso para a sua escrita e você vai conseguir desenvolver no dia da prova. Tá? Isso aqui é só uma sugestão, um modelinho para que você saiba como construir o seu texto. Então, calma na hora da redação, respira fundo, o conteúdo você precisa saber, não tem como. E aquilo, não vai ficar enchendo linguiça. Você sabe, você não sabe. Eu não sei esse conteúdo, o que eu faço? Porra, você já está lá, você vai ter que fazer uma redação. Né? Então, eu entrego em branco, já que eu não sei. Não, meu filho, você já está lá. Então, entregue alguma coisa. Mas saiba que a probabilidade de você conseguir uma boa nota é pequena, pois você não cumprirá com as competências exigidas ali pela banca. Né? Bom, então era isso aí. Agora sim.
Agora sim, antes de mais nada, Evandro, eu gostaria de saber uma coisa. Será que eu posso falar rapidamente sobre o nosso livro? Nosso não, da nossa queridíssima, ilustríssima Giancarla? Pode. Posso te dar uma questão de português para o dia da prova? Isso, eu ia legal, solicitar isso. Vamos lá, quem sabe quais são os pronomes relativos? O qual, a qual, que, cujo? Vamos falar o básico de concurseiro. O qual, a qual, que, cujo, onde. Beleza? Repete aí. O qual, a qual, que, cujo, onde. Repete. O qual, a qual, que, cujo, onde. Como é que você sabe que o troço é pronome relativo? É só trocar por o qual e a qual. Se fez sentido, é pronome relativo. O Evandro, que é lindo, morreu. O Evandro, o qual é lindo, morreu. Pronto. Trocou, é pronome relativo e dane-se. Regra, você troca seu cujo por alguma coisa? Não, então o cujo não pode trocar por nada. É correto afirmar que trocando o que pelo cujo mantém a correção gramatical e a coerência do texto. Não funciona, não dá. Sempre cai, toda hora. Outra, bacana. Você falou de ênclise, próclise e mesóclise? Não, legal. Como é que você chega em casa e fala para sua mulher que você ama ela? Como é que você ama? Como é que você fala para ela? Fala para ela aí. Não, fala. Quem é casal aí, porra? Fala, como é que você fala para ela que você ama ela? Eu te amo, tá errado, porra, porque não começa frase com pronome oblíquo átono. Eu só posso falar porque é turma de polícia, tá? Então a gente pode falar um pouco de besteira. Te amo, tá errado, porra. Se é caso de próclise, não se começa frase com pronome oblíquo átono. Então é amo-te. Mas fica horrível, acaba casamento, né? Todo dia, amo-te, porra. O ruim é na hora do sexo, né, cara? Imagina, porra, aí você tem que começar frase com pronome oblíquo átono, porque você olhar, aí é uma coisa que dá tesão no homem, a mulher fala assim, me fode, é gostoso. Agora a mulher, mas tá errado, você tem que, quando você tá estudando, você tem que parar com ela e falar, pô, tu é burra pra caralho, mulher, como é que você vai começar a porra da frase com pronome oblíquo átono? Parou, agora repete, fode-me, fode-me, que é caso de ênclise obrigatória. É a mesma coisa xingar. Esses dias eu estava no trânsito, Cascavel, no Paraná, tem muito essa falta de educação. O cara te xinga, né? O cara parou e falou assim, se foda. Eu parei e falei, não, pode parar. Mas meu carro é blindado, eu baixei o vidro, falei, pode parar. Se foda não, isso aí me ofende. Ou é foda-se, que é uma ênclise, ou mete aí uma porra de um pronome relativo que fica que se foda. Porque aí é atração obrigatória, próclise por atração obrigatória do pronome relativo que. Então fala certo, aí fechei o vidro. Aí ele xingou, mas um monte de coisa. Tudo errado. Então, leva para casa 3 tópicos de português. Ênclise, próclise e mesóclise. Fala uma frase em mesóclise. Contar-lhe-ei a verdade. Nossa, chega até a doer. Cala a boca, tia. Beleza? Tópico que eu queria que você levasse para casa. Segundo, regrinha da crase, cara. Esses dias vieram me perguntar. Evandro, a contar tem crase? Lógico que não, porque o que está na frente é um verbo. E na frente de verbo não existe crase. Dá um outro esquema que não tem crase. Entregue a ela. A ela. Por que ela não tem crase antes disso? Pronome reto, pessoal. Pronome reto. Então, estude a crase, ênclise, próclise e mesóclise. E, cara, pelo amor de Deus, vá para a tua prova com as orações subordinadas adjetivas, perguntando se ela é restritiva ou se ela é explicativa. Uma porcaria de uma questão vai estar lá, aonde vai estar vírgula e tira vírgula e bota vírgula, e tira vírgula e bota vírgula. E você vai querer saber se aquilo lá é interpretação de texto. E, na verdade, não é. O que está perguntando é se a oração é explicativa ou ela é restritiva. Então, a língua portuguesa é lindo demais, muito lindo. E eu queria sortear um livro aqui. Ô, Tadeu, cadê o Tadeu? Chama o Tadeu aí. O Tadeu é o mestre de cerimônia, cara. Tô aqui. Oi. Dá pro Lula. Lula, eu não sou político, não. Agora me ofendeu, sou político, não. E nem tenho cunho político. Mas ele foi extremamente infeliz e eu fiquei muito chateado que ele falou que os concursados não trabalham. O concursado no Brasil, a gente está no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, e o que mudou efetivamente a minha vida foi passar num concurso público. E vocês que vão ser policiais no futuro, vocês, quem estuda direito administrativo, você é professor de direito administrativo também, você vai estar em imputação à pessoa jurídica a qual você vai estar ligado. O dia que você ostentar o distintivo, mesmo estando com uma camisa simples, uma calça jeans, que você puxar o distintivo de dentro do peito e colocar ele aqui em cima e ostentar a tua pistola, você para de ser o Manuel, o João, o Joaquim, você passa a ser um agente público que está em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Por isso que o cara não é o Manuel na rodovia federal, ele é um policial rodoviário federal que trabalha no órgão da Polícia Rodoviária Federal, ligado
ligada à administração pública direta da União. E você vai combater o mal pelo Estado brasileiro. Então, o concursado, ele sofre, ele estuda, é ele que movimenta, sim, o Brasil. A honestidade está vindo. Há pouco tempo eu via muito falar mal da Polícia Rodoviária Federal, muito falar mal da Polícia Civil. A corrupção estava institucionalizada e as carreiras policiais em todo os estados, a PM, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, que é considerada a polícia cidadã, na verdade, ela veio e acabou com esse negócio. Hoje em dia, você quase não vê caso de corrupção na Polícia Rodoviária Federal. Diga-se de passagem, foi o último ato de execução meu como agente penitenciário federal, que foi chato, foi feio, e eu uso como exemplo todos os dias, em todos os lugares que eu vou. Eu estava na Penitenciária Federal de Catanduvas, e chegaram para mim e falaram: Evandro, eu falei, cara, estou exonerando. Vou exonerar hoje? Ele falou: não, mas tem uma missão para você ir. Já para me sacanear, né? Eu falei: beleza. Mas até que foi bom, uma lição de vida. Eu saí de Catanduvas, no Paraná, fui para Foz do Iguaçu, eu não sabia o que era. Pegamos a viatura e 3 agentes. Nós estávamos em 4, né? E aí nós fomos, eu não sabia o que era. Foi uma das piores cenas que eu vi, cara, quando eu exonerei. Eu cheguei em Foz, tinha uns 15 policiais federais e uns 8 policiais rodoviários federais algemados, com o braço para trás, sem a arma, mas fardado, algemados, tinham sido presos em flagrante. Eles estavam sendo acusados de concussão, que é exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, que é crime contra a administração pública. E eles entraram na viatura, metade entrou na minha. E aí eles perguntaram assim: cara, eu sou colega, tira a algema. Eu falei: não, infelizmente você não é colega não, cara. Você entrou na concussão, que é crime contra a administração pública, no artigo 132 da 8.112 de 90, você vai ser demitido, a mente de serviço público federal, nunca mais você faz serviço público federal e nem pode fazer concurso, e você vai entrar na 8.429 de 92, que é improbidade administrativa, você entrou no enriquecimento ilícito, que é o 9º, e no artigo 12, você, pelo que você ganha, você vai ser condenado mais ou menos a pagar R$1 milhão, vai ser demitido também e vai ficar preso. Então, de colega você não tem nada, porque a gente tem uma linha muito tênue entre ser honesto e ser desonesto. E eu não gosto de lidar com pessoas desonestas. E eu fiquei na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por 11 anos, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sempre fui muito honesto. E é isso que eu quero trazer para vocês. Então, o Lula foi muito infeliz no que ele falou, porque nós, que somos os futuros servidores públicos civis federais ou estaduais desse país, é a gente que vai mudar o país. Porque político não muda país, não. Vai mudar quando eu estiver lá no Senado, daqui uns 10, 15 anos. Aí a gente vai brigar pra caramba. Fora isso, eu agradeço pra caramba vocês por ter tocado aí. E o Lula não vai ganhar o livro de português, não, que ele não merece. Ele fala errado e não vai ganhar, não. Ó, desculpa quem vota nele, tá? Tem nada a ver com política. Tá, como é que vocês querem sortear? Toma, sorteia, que eu sou uma desgraça para sortear. Escolhe o aluno que você mais gosta. O aluno mais gosta? Mas aí dá problema, aí. Aí dá problema. Pode ser aleatório? Porque aí você me colocou numa situação ali que vai... O número 904. Cadê? Cadê o 904? Foi embora? Foi embora? Foi embora? Cadê o 904? Já foi, né? Pode ir no outro. Ah, calma. Se eu for dar para o aluno que eu mais gosto, tem que dar um livro para cada um aqui, velho. Ah, aí não, velho. Não tem 900 e tantos livros aqui. Ó, já foi 1, 2, o 900. Calma. Daqui pro fim da noite vai ter muita coisa ainda. Vamos lá. Ó, muitas questões aqui, Banca CESP. Pode entregar para eles lá, professor. Tem conteúdo também no final, é da Giancarla Bombonato, professora de língua portuguesa, que não está aqui hoje, mas que estou aqui, né, representando. Então, ó, certamente você vai conseguir mas um excelente desempenho, porque são todas questões comentadas indo na veia, dizendo por que está certo, por que está errado, passando várias dicas. Beleza? Eu vou dar uns recados. Deixa eu dar uns recados, aí você encerra. Veja só, então... Olha só, a gente vai fazer uma... A gente vai fixar esse negócio aí que vocês aprenderam de conjunção, cai até no direito penal, conjunção carnal, essas coisas aí. Aí vocês vão fixar isso aqui. O Tadeu quer dar um recadinho para vocês, só que, ó, o pessoal segura, tá? O Tadeu vai dar uns recados para vocês, aí nós vamos fazer a paródia com vocês pra gente cantar junto, e aí depois pode sair, tá? Segura aí, segura agora, eu sei que tem gente que tá à vontade de fazer cocô, xixi, tocar uma bronha, segura, tá? Aí nós vamos sair pro almoço, um momento sagrado, por enquanto você segura aí, beleza? Segura onde? Não pode sair, não pode sair. Ouça os recados, e aí a gente vai cantar junto com vocês, daí a gente vai sair pro almoço, mas segura aí. Pessoal, o seguinte, primeiro, quem tiver estacionado do lado de cá, filho, é proibido.
A MT, ou SMT, não sei, já avisou que vai vir aqui. Então, saiu daqui, se o carro estiver irregular, já arruma, tá? Segundo recado, depois todos esses livros que a gente está sorteando, na apostila, estão à disposição lá na livraria. Depois você, quando voltar do almoço, dá uma olhadinha lá. Eu queria pedir para todo mundo estar aqui por volta de 15 para as 2, porque 2 em ponto, meu amigo, a gente vai começar, certo? 2 em ponto. Então, já organiza aí 15 para 2, já chegar, até que todo mundo senta. 2 horas a gente já começa, ok? Tranquilo? Calma aí que eu tô vendo gente sair. Como assim? Qual que é o nome da sua pulseirinha? Você não vai ganhar a apostila, não. Ó, recai uma maldição. Não sei se vocês sabem disso. Mas, a gente tem um pacto... Não temos. Mas, enfim. Galera, vocês têm aí a letrinha... Ô, Thales! Thales! Cadê o Thales? Vocês têm aí a letrinha com vocês. A musiquinha das conjunções. Lógico, a gente está aqui perto de Brasília, tem que ser uma banda legendária, literalmente. Não dá para fazer uma outra homenagem de forma diferente. Então, eu espero que... Ó, galera, seguinte, todo mundo, hein? Uou, tá? E canta junto pra gente não passar vergonha sozinho. A gente não sabe a música muito bem, então cantem juntos. Junto com a gente. Vai ser bem legal. E quem não participar e quem não cantar pelos poderes conferidos a Evandro Guedes e repassados a mim na forma de uma procuração, não vai passar em concurso nenhum. Você tem que cantar. Pronto. Exato. Vamos lá. Ó. Oi. Fala, garoto dos tribunais, Thales Moraes. Thales Moraes. Na verdade, político é a profissão mais honesta que existe. Porque, por mais desonesto que ele seja, todo ano ele tem que sair, encarar a população e pedir o voto. E aí, galera? Rapaz! Essa Operação Lava Jato, rapaz, tá deixando assim, não passa um alfinete. O negócio tá feio, rapaz, tá feio demais da conta. Vamos lá. Rapaz. Vou soltar? Pode? Solta aí pra nós. Ai, que vergonha, Jana. Não vai. Não foi. Como não foi? Dá um clique aí. Vai, João Paulo, salva nós, João Paulo. Vai, João Paulo. Clica ali. Aumenta o volume. Aí. Tira a conjunção de mim. Ela pertence a você. Não é da decoreba assim que você vai entender. Ela é coordenativa, mas também pode ser subordinação. Você pode até duvidar, mas o período é composto. Canta, porra! Será com a coordenação? Será com a integrante que eu sei? Será na subordinação? Será se na adverbial vier? Vai! Nos perderemos na aditiva, alternativa ou explicação. Também na adversativa, talvez por medo da conclusão. Tempo, causa, consequência, concessão, condição, comparação. Ainda tem conformidade, e a proporção vem com a final, então. Vai lá! Será com a coordenação? Eu não tô ouvindo. Será com a integrante que eu sei? Será na subordinação? Será se na adverbial vier? Vai! Cantar pra quem é pra aprender. O alfa vai fortalecer. Será que vamos ter que responder? Pois nós somos demais, eu e você. Valeu! 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 Vamos lá, galera, vamos almoçar! Uhul!